Vamos então falar de crises e do que despoleta as crises na Margarida e os cuidados que é preciso ter, que eu tive e que nós temos ao longo do seu desenvolvimento e conforme vamos aprendendo o nosso caminho. Ela começou com crises precisamente no dia do batizado, uma igreja onde juntamos a comunhão da Maria João com o batismo, ou seja, a comunhão tem várias pessoas, várias famílias, era uma igreja cheia. E montanhas de confusão, e a miúda começava a chorar. Foi muito difícil ela parar de chorar. E, no entanto, foi a partir daí que assistimos ao primeiro tipo de crises. O primeiro tipo de crises porque não fazia ideia do que aquilo era, mas provavelmente ela já teria feito porque ela era uma bebê chorona. Então, o primeiro tipo de crises que ela fez foi no dia do batizado, derivado à confusão. Crises em espasmos em salva, tipo este. A partir daí fizemos o caminho foi feito e deu para perceber que ela faz convulsões por causa da confusão, do caso do barulho. Na fisioterapia percebemos que ela fazia, ainda pequenininha, que fazia no hospital aqui de Vila Real, ela fazia sempre que um menino chorava. Passamos a trocar esse horário e o choro das crianças provoca convulsões. Também provocava convulsões a entrada na hora do banho. Porquê? Eu não acho que fosse propriamente a água ou o banho em si, eu acho que era aquela troca de desnivelamento de entrar para a banheira, porque quando íamos para descer as escadas, montanhas de vezes que isso aconteceu também, o fator de descer as escadas também já tornávamos a ter que subir e voltar para casa. Que mais provocam crises? Batuques provocam crises, os talheres dos restaurantes estão fora de questão, as chávenas a tilintar estão fora de questão, mas a confusão, muitas pessoas a falar em simultâneo, está fora de questão. Houve uma altura em que o simples fato da janela aberta e ultrapassaram os caminhões provocava convulsões, aquele som das janelas abertas, bendita a hora do ar-condicionado, que aquilo permitiu que as janelas passassem a ser fechadas. Que mais provoca? A minha Nina, que ladra que se farta, também é um fator destabilizador, mas temos que aprender a calá-la e não está a ser possível. Estou eu aqui a pensar o que é que provoca mais convulsões. Isto já é muita coisa, não é? Os sons das canetas, os sons das cadeiras a empurrar, os gritos, sons súbitos, guinchos. Isto já tem a ver com a frequência do som emitido. Havia também... Isto já se sabe que provoca. Estratégias para combater isto. Comecei com guizinhos. As coleirinhas dos gatos, que são fininhas, são de elástico. E aquele guizo, sempre que ela convulsionava, dava o sinal de alerta. Isso, os intercomunicadores também. Hoje em dia uso 2 copos ou 2 canecas que encostadas fazem o chocalho daqueles abalos todos e cama abana, que é realmente violento, e eu consigo acordar quando já estou naquela fase mais de sono, REM, quando finalmente estás a adormecer, algo se passa. Estratégias para estas coisas todas, além dos guizos. Existem outras crises, as crises atónicas, as drops, em que a cabeça cai, não é lentamente, é mesmo uma martelada. Haviam 2 medicamentos que provocaram isso e só soubemos essas crises precisamente por causa disso. Ou o fato de se trabalhar a pé, tinha que se ter cuidado, por exemplo, ter uma bola de pilates à frente, não fosse ela cair. Tem que se medir as distâncias dos sítios. Ela não pode estar próxima de um espelho, não pode estar próxima de uma cadeira, porque, por exemplo, partiu um dente no simples fato de estar a pé no standing
e cair e o standing não estar protegido. Como é que a gente protege o que está à frente? Além de não se usar materiais perigosos, não é? Por exemplo, uma mesa está protegida com esponja, as mesas das Tumble Forms também estavam revestidas, comprava daquelas esponjas que se usam nas piscinas e forrava a mesa, precisamente para ela não dar nem com o braço nem com a cara. A própria mesa em si, chegamos a forrar com espuma, com esponja e depois um saco para tapar e ser mais higiênico na limpeza, porque não se sabe do que é que vem assim uma crise, porque não se consegue controlar o ambiente todo à tua volta, nem que seja alguém entrar em casa ou numa escola, uma cadeira a arrastar, e se ela estiver a começar a ficar perdida no mundo dela e vem um clique de uma caneta ou um livro que cai ao chão, não é? Porque nós não vivemos numa redoma, não dá para controlar o ambiente, dá para reduzir o embalo do ambiente, mas não dá para proteger de tudo também, porque senão isso já nem é viver. Existiam umas crises assustadoras, porque eram o efeito delas era uma delícia. São crises gelásticas em que ela ria-se, mas não conseguia parar de se rir. Ao princípio aquilo parecia, ei, está-nos a achar muita piada, mas de repente a piada acabou e o olho dela tinha o desespero enquanto emitia aquele sorriso. Contra essas não descobri estratégia, a não ser mesmo o SOS. Que mais? A cadeira de rodas. A cadeira de rodas não usamos os apoios dos braços, precisamente porque o tipo de convulsões. A Margarida faz convulsões tónico-clónicas generalizadas, ainda sendo também hipermotoras. Hipermotoras porquê? Porque além de ter aquele fator de ser tónica, de ser clónica, ainda tem aqueles abalos das pernas, uma para a frente, outra para trás, o corpo está a fazer isto, mas as pernas estão ali a abanar, ou só uma perna. Enfim, aquilo parece um exorcista, e é um exorcista, e no fim deste exorcismo sai-lhe a lágrima, aquela lágrima de que o corpo foi ruim para ele próprio e causa aquela dor e aquela falta de compreensão do que está a acontecer. O que é que me está a acontecer? Eu ponho tantas vezes naquele lugar que é impossível as pessoas que estão à nossa volta não se aperceberem. Relativamente aos meios, não vamos para restaurantes porque as colheres, o barulho dos pratos, o barulho dos copos, ao meterem, por exemplo, nos cafés as máquinas, conforme metem os copos nas máquinas, aquilo é insuportável, até para mim que já estou habituada agora a um sossego maior. São outra medida de prevenção, proteger dos locais que nos fazem mal. Há pouco tempo aprendi do túnel. Existe também outro tipo de crises, que são as crises da fotossensibilidade à luz, não é? Fotossensíveis, em que a própria luz desencadeia com convulsão, ou um tipo de luz dos candeeiros brancos, as luzes do túnel, ou piscar, a intermitência. As do túnel, por exemplo, sempre que íamos para a Espinho ou para algum lado, para irmos pelo túnel tinha que se usar uma mantinha, tapar e fazer ali um bico de obras, mas para isso precisava de alguém ir comigo no caminho, coisa que eu evito. Hoje, há pouco tempo, aprendi que não é preciso nada disso. Se tapar um olho, basta tapar única e exclusivamente um olho, que já se interrompe o ciclo de propagação e altera-se o que o cérebro estava para fazer, não é? Aquela descarga, porque afinal a epilepsia, as convulsões são descargas anómalas no cérebro. Aquele cérebro está todo cheio de eletricidade que dava para pagar a minha conta de luz. Enfim, o que mais posso falar? Ter cuidados, não custa nada. Parece assim estranho, e é estranho, mas há muitas situações estranhas, porque há sons, há
determinados sons que letras, já sei de leitura de que existe uma epilepsia só por uma determinada vocalização, não é? No outro dia estava a ver um podcast sobre... esta parte já não interessa nada, mas agora vou acabar o raciocínio para não parecer maluca. Estava a ver um documentário sobre o microbioma e a senhora que estava a fazer o seu testemunho sofria do que sejam as diarreias, não é? E uma dos cuidados que ela tinha, porque a qualquer momento, passado 15 minutos ou 1 hora, ela não tinha indicação de quando precisava de utilizar uma casa de banho, e isso era o fator inibitório dela poder ir numa embarcação, de uma simples passagem de nível, onde quer que fosse, ou subir uma montanha, em teoria. Enfim, isto são situações que só passam na cabeça de quem as tem. Por isso, quando alguém como eu puxa a borda e digo, reduzem um bocadinho o bater das palmas, ou tem cuidado com aquela gritar, tenta não arrastar, prestem atenção, não é porque estão a implicar convosco, é porque realmente existe um cuidado que não custa a ter, não é? Porque os balões crescem e depois explodem. Eu digo muitas vezes que a cabeça da minha margarida era assim que eu explicava aos meninos pequeninos quando íamos para a escola. Temos o tempo, temos o céu, e o céu é fantástico, e é azul e é lindo, mas de repente vêm as nuvens, e com as nuvens vem a trovoada, e aquela trovoada dá lições por todos os lados, e as pessoas ficam preocupadas, escondem-se. Só que aquela trovoada dentro da tua cabeça faz com que o teu corpo não consiga se esconder, fica ali todo aflito. Buongiorno, muchacha. Fica ali todo aflito e isso desencadeia o que sejam aquelas coisas, aqueles movimentos que acabavam por assustar, porque as crises são de veras assustadoras para ela e para quem assiste. E preciso ter cuidado com estes relâmpagos. Isto não está nada estruturado, isto está falado conforme bem ao juízo, isto está mesmo à Sónia. Por isso, se precisarem de saber mais alguma coisa, se queiram, façam perguntas que eu terei muito gosto em responder, se souber. Isto tudo é só baseado na minha experiência com a Margarida e ler para tentar perceber, porque vou passar por maluca, porque quando eu digo não grites, não batas a porta, tem cuidado, olha os talheres, não vou para jantares de família onde está muita gente, passamos por maluquinhas ou por exageradas e não tem nada a ver. Tomáramos nós ter maior confusão na vida, uma confusão boa, porque a socialização faz parte, só que nem tudo que faz bem a uns faz bem a outros. Neste caso, prevenir é cuidar. Não, façam perguntas. Até já. Se calhar para a próxima, não sei bem, mas se calhar a parte da estimulação cognitiva será um bom assunto, as estratégias que, conforme se fez, desde os pictogramas aos brinquedos adaptados, se calhar, né? Então, até amanhã.